Ninguém nunca acreditou que alguém fosse corajoso o suficiente para entrar na Gruta do Sussurro, um buraco escuro perdido no mato, evitado até pelos homens mais fortes da região. Diziam que lá dentro o ar era pesado, que sombras se moviam sozinhas, que vozes chamavam pelo nome de quem ousava se aproximar. Mas o que quase ninguém sabe é que uma mulher, uma mãe, cercada pelo desespero, foi obrigada a se esconder justamente ali. E o que ela descobriu naquele breu frio fez suas pernas cederem e a fez chorar até perder as forças. Imagine uma viúva, com 3 crianças pequenas, sendo perseguida pela miséria, pela crueldade e pelo medo. Imagine ela não ter um único lugar para ir, e ainda assim, precisar continuar respirando por causa dos filhos. Parece história inventada, mas aconteceu, no interior do Brasil, em 1891. E o que essa mulher encontrou na escuridão daquela gruta mudou não só a vida dela, mas a história inteira da comunidade que a cercava. Antes de continuar, comenta de onde você está assistindo, deixa o like e se inscreve, porque o final dessa história é daqueles que a gente não esquece, nunca mais. O sol ainda nem tinha subido direito, quando Helena Duarte abriu os olhos naquela manhã gelada de julho. A palha do colchão parecia mais dura que o normal, e o vento frio atravessava as frestas da casa de barro, denunciando que o inverno seria dos piores. Helena estendeu a mão, procurando pelo corpo quente de Osvaldo, como fazia todas as manhãs desde que se casaram, mas encontrou apenas o vazio gelado do lençol amassado. Osvaldo sempre saía cedo para a roça, mas aquela ausência tinha algo diferente. Havia um silêncio que não era apenas silêncio. Era um aviso. Era como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Com cuidado para não acordar os filhos, ela levantou. Lucas, de 8 anos, dormia encolhido como quem tenta se esconder do frio. A Lisa, com seus 6 anos, abraçava o irmão como se este gesto pudesse protegê-la de tudo. E o pequeno Rui, com apenas 1 ano e alguns meses, respirava rápido, com a testa quente demais para aquela manhã. Helena colocou água no fogo para preparar o café simples, que fazia todas as manhãs. Só que, antes que a água borbulhasse, ouviu o som que fez seu coração afundar. 3 cavalos chegando rápido, levantando poeira, quebrando a paz da madrugada. Ela saiu da casa. O vento bateu forte no rosto. 3 homens desmontaram diante dela. Na frente vinha Celestino, o capataz do coronel Álvaro Menezes, um homem conhecido mais pela crueldade do que pela palavra. O bigode grosso, o olhar duro e o chapéu gasto já diziam tudo antes que ele abrisse a boca. Ele tirou o chapéu devagar, mas respeito não havia nenhum naquele gesto. Helena, precisamos conversar. 2 segundos. Isso foi tudo que ela precisou para sentir que algo terrível havia acontecido. Onde está o Osvaldo? A voz dela saiu baixa, arranhada. Ele? Ele se machucou? Os homens trocaram olhares. Celestino suspirou fundo, como quem faz um favor que não queria fazer. O Osvaldo não volta mais. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Uma árvore caiu durante o corte. Foi na hora. Nem deu tempo de chamar ajuda. A mente dela apagou por um instante. O som ao redor se afastou, como se ela tivesse sido jogada para dentro de um sonho ruim. Não podia ser. Ele. Eu quero ver. O corpo menos murmurou, a voz falhando como se estivesse se quebrando por dentro. Celestino desviou o olhar. Já está preparado. Na capela. O enterro será hoje. A senhora deve se arrumar e levar as crianças. As crianças, os filhos dela, como ela contaria, como explicaria que o pai, que os fazia rir todas as noites, não voltaria nunca mais. Helena cambaleou para dentro da casa. Lucas acordou assustado, sentindo a energia pesada no ar. Mãe, o que aconteceu? Helena tentou responder, mas a voz simplesmente não veio. As pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos no chão de terra. Um choro rasgado, profundo, saiu dela como se estivesse arrancando algo que sustentava sua alma. A Lisa começou a chorar junto, sem entender, apenas sentindo a dor da mãe. Rui, inquieto, reclamou no colo dela.
a febre aumentando. O enterro foi rápido, frio e silencioso. Algumas pessoas da vila apareceram, mas poucas realmente por solidariedade. O coronel não apareceu menos como sempre. Helena ficou ali, com o bebê no colo e os 2 filhos agarrados à sua saia, olhando para o caixão simples, descendo para a terra. Dentro dele estava tudo o que restava da vida que ela conhecia. Quando voltou para casa, uma nova realidade se instalou como uma sombra. Ela era Mieira. O acordo só valia porque Osvaldo trabalhava. Agora, ela não servia mais ao coronel Álvaro. Portanto, não servia para nada. E foi exatamente isso que ela ouviu. 3 dias depois, quando o Celestino voltou. Não veio só, trazia 2 homens armados. Helena Duarte começou com a voz seca menos o coronel, mandou avisar que a senhora tem 3 dias para desocupar a casa. Ele precisa de um trabalhador de verdade. Helena apertou Rui contra o peito. Vocês vão me expulsar? Com 3 crianças pequenas. Para onde eu vou? Não é problema nosso, respondeu o capataz com indiferença cortante. 3 dias. Se não sair, tiramos à força. Lucas, o menino magro, mas de olhar firme, deu um passo à frente. Isso não é justo. Essa casa é nosso Celestino Rio. Nada aqui é de vocês. Garoto. O silêncio que se seguiu apertou o peito de Helena até faltar ar. Era o aviso do abismo chegando perto demais. Nos dias seguintes ela bateu em portas, pediu trabalho, implorou ajuda. Mas ninguém queria uma viúva com 3 filhos, principalmente com um bebê com febre. As portas se fechavam. Os olhos desviavam. As desculpas eram sempre as mesmas. E então, quando já estava sem esperança, ouviu algo que faria sua vida virar de cabeça para baixo. 2 mulheres conversando na praça, baixinho, como quem tenta evitar a própria boca. Você ouviu aquele lamento de novo, disse uma, vindo lá da gruta. Dizem que as almas de quem morreu lá ainda chamam por socorro. Deus me livre daquele lugar, respondeu a outra. Até passar perto me dá calafrio. A gruta do sussurro, a gruta amaldiçoada. Aqui ninguém ousava entrar, mas para Helena, naquele estado entre a dor e o desespero, aquilo não soava como maldição. Soava como abrigo. O único que restava. E foi assim, ainda antes do primeiro raio de sol do dia seguinte, que Helena acordou os filhos, amarrou seus poucos pertences em um lençol e partiu para o único lugar onde ninguém jamais procuraria por ela. A gruta que todos temiam, a gruta que todos evitavam, a gruta onde ela encontraria algo muito maior do que medo. Algo capaz de mudar tudo. O caminho, até a gruta do sussurro, parecia mais longo do que Helena lembrava. Cada passo feito com os filhos era uma prova de força. Lucas carregando um saco nas costas, a Lisa segurando firme na barra da saia da mãe. E Rui, febril, pendurado no colo dela. O vento castigava, levantando poeira e trazendo aquele cheiro típico da mata fechada. Depois da madrugada, era como se o mundo estivesse tentando empurrá-los de volta. Mas Helena não tinha mais para onde voltar. Quando chegaram diante da entrada da gruta, o ar ficou pesado. A boca escura da pedra parecia respirar, como se estivesse viva. O som suave das gotas de água pingando lá dentro ecoava, criando um ritmo lento e constante. Incômodo. A Lisa encolheu os ombros. Mãe, e se tiver bicho aí? Perguntou a menina, com a voz tremendo. Helena segurou o rosto dela com as 2 mãos, tentando transmitir coragem mesmo que não tivesse nenhuma filha. O único bicho que faria mal pra gente já expulsou a gente da nossa casa. Aqui ninguém vai nos incomodar. Lucas engoliu seco, mas tentou parecer forte. Eu entro primeiro, disse, ajeitando o saco nas costas, como se fosse um homem feito. Helena quase sorriu. O menino sempre tentava proteger a família, mesmo que tivesse apenas 8 anos. Não, eu entro. Vocês ficam atrás de mim. Ela respirou fundo, ajeitou Rui no colo e deu o primeiro passo na escuridão. Lá dentro, o silêncio parecia maior do que o espaço. A temperatura caiu de repente. A luz fraca que vinha da entrada
se dissolvia em sombras densas. Mas à medida que os olhos se acostumavam, Helena percebeu que a gruta não era tão estreita quanto imaginara. Pelo contrário, o chão era firme, e havia um espaço plano o suficiente para que eles pudessem se ajeitar ali. Aqui serve menos, murmurou, como se mais alguém precisasse aprovar a decisão. Ela espalhou a manta no chão úmido, colocou Rui deitado e puxou os outros dois para perto. E foi só quando se sentou que o vazio finalmente a atingiu. O peso do mundo desabou sobre seus ombros de uma vez. As lágrimas vieram como um rompimento, silenciosas no começo, depois descontroladas. Ela pressionou o rosto contra os joelhos, tentando abafar o choro para não assustar as crianças. Mas Lucas ouviu. Mãe, a gente vai ficar bem? Ele perguntou, com uma inocência que partia o coração. Helena levantou o rosto molhado e segurou as mãos dele. Lucas, você é meu menino forte. E a gente vai ficar bem sim, eu prometo. Não importa onde a gente esteja. Mas no fundo ela sentia o contrário. A febre de Rui estava subindo, a tosse ficando mais profunda, e ela não tinha sequer um pano limpo para molhar a testa dele. A noite caiu rápido. O frio apertou ainda mais. E foi no silêncio pesado da madrugada que aconteceu algo que Helena jamais esqueceria. Um som tão baixo que ela achou, no primeiro momento, que era imaginação. Lena. Ela congelou. Não podia ser... Lucas, você ouviu isso? Sussurrou, sem coragem de levantar a cabeça. O menino olhou em volta, assustado. Eu ouvi alguém dizendo o seu nome. O coração dela disparou. A Lisa abraçou a mãe com força. Rui começou a chorar, talvez sentindo a tensão no ar. Deve ter sido o vento. Helena tentou justificar, mas percebeu que a própria voz não acreditava. Não foi vento não, disse Lucas. Vento não fala nome de gente. Eles ficaram ali, imóveis, por longos minutos, mas o som não voltou. Apesar disso, Helena não conseguiu dormir. Cada sombra parecia se mover. Cada gota parecia um passo. O medo criava formas nas paredes. Ela sentia o coração pulsando na garganta. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, ela se levantou com um único objetivo: encontrar água limpa para baixar a febre de Rui. Saiu da gruta com os filhos, seguindo uma trilha que lembrava ter visto anos atrás. O bebê gemia fraco, a respiração irregular. Aguenta, meu amor, só mais um pouco. Depois de meia hora de caminhada, encontrou um córrego cristalino, correndo entre pedras cobertas de musgo. Lavou o rosto dele molo, a nuca deixou a água escorrer pelos bracinhos quentes. Foi aí que ouviu um barulho atrás das árvores. Galhos quebrando, pisadas. Helena prendeu a respiração. Lucas, pega sua irmã. Agora, a voz dela saiu firme, mas o coração batia como se fosse explodir. Um vulto surgiu entre as folhas. Um homem, magro, barba por fazer, roupas gastas. Ele levantou as duas mãos no ar, mostrando que não tinha armas. Calma, calma, moça. Eu não quero assustar ninguém. Helena recuou 2 passos. Quem é você? O homem respirou fundo, como se estivesse cansado de se explicar para as pessoas. Me chamo Nestor, mas por aqui me conhecem de outro jeito. Ele deu um sorriso triste. Dizem que sou o maluco da mata. Lucas franziu a testa. Por quê? Nestor olhou para o menino e encolheu os ombros. Porque eu prefiro ficar longe de gente ruim. E porque conheço esses lugares como a palma da mão. Helena apertou Rui contra o peito. O que você quer? Vi vocês indo para a gruta menos, respondeu ele, passando a mão na barba. Aquilo lá não é lugar seguro. Eu não tenho escolha. Nestor olhou para o bebê no colo dela. A criança está com febre. Se você não tratar isso logo, pode perder o menino. A garganta de Helena fechou. Eu sei menos, murmurou, a voz falhando. Se quiser, eu posso ajudar. Tem ervas, mais para dentro da mata, que baixam febre rápido. Mas vocês precisam confiar em mim. Helena hesitou. Ninguém mais tinha estendido a mão. Nenhum vizinho, nenhum amigo, ninguém da vila.
Apenas um desconhecido, magro, maltrapilho, e com um olhar que misturava tristeza profunda e verdade. Ela respirou fundo. Se você tentar fazer qualquer coisa com meus filhos, disse ela, firme. Eu não faria menos, respondeu Nestor, levantando as mãos de novo. E não por medo, mas por respeito ao que você está passando. Aquela frase entrou fundo demais no peito dela. Resignada menos, ou talvez tomada por um instinto que não sabia de onde vinha menos. Helena deu o primeiro passo, em direção ao desconhecido. E o segundo, e o terceiro, era isso. A decisão tomada ali mudaria o destino dos 4. E também desenterraria algo que ninguém imaginava que ainda existia, naquele pedaço de mata. Algo que há décadas permanecia escondido sob terra. Silêncio. E medo. Algo que não queria menos, ou não podia, continuar oculto. Nestor caminhava pela mata com passos silenciosos, desviando de galhos como quem já conhecia cada árvore daquela região. Helena seguia atrás, segurando Rui com força, observando tudo, com um misto de alerta e esperança. Lucas e Alisa vinham logo depois, olhando para as folhas que balançavam, como se o próprio vento estivesse atento à presença deles. Falta muito? Perguntou Lucas, tentando parecer mais corajoso do que realmente estava. Nestor olhou por cima do ombro e deu um meio sorriso. Não. Só mais uns minutos. A erva que eu preciso fica perto de um tronco caído, um tronco que ninguém ousa chegar perto. Alisa arregalou os olhos. Por ser... O homem coçou a barba e respondeu, com uma naturalidade estranha demais, para o assunto. Dizem que nesse tronco mora o espírito de um homem que sumiu. Faz muitos anos. Eu, pessoalmente, nunca vi nada, mas respeito o silêncio do lugar. Lugar que guarda memórias. Se você entende... Helena não entendeu, mas sentiu uma pontada estranha na nuca, como quando alguém observa à distância. Sacudiu a sensação. Não podia se entregar à paranoia agora. Depois de alguns minutos, chegaram a uma clareira. No centro, havia realmente um tronco gigantesco, caído e coberto de musgo, quase parecendo o dorso de um animal adormecido. Nestor se abaixou ao lado dele, afastou folhas cuidadosamente e começou a procurar. Aqui, murmurou, desviando galhos com calma. Essa é tal planta. Ele arrancou algumas folhas pequenas, de bordas cerradas, e continuou. Quando machucadas, soltam um cheiro forte. A febre cai rápido. Helena observou, ainda desconfiada. Nestor esmagou as folhas entre os dedos. Um aroma amargo preencheu o ar. Parece remédio menos, comentou Lucas, fazendo careta. É remédio menos, Nestor respondeu, entregando as folhas a Helena. Amassa bem. Coloca na testa do bebê e dá um pouquinho misturado com água. Não muito. Só o suficiente para baixar o fogo. Helena pegou as folhas com cuidado, como se fossem ouro. A febre de Rui queimava cada vez mais, deixando o choro fraco e intermitente. Obrigada, disse, com a voz baixa. Nestor sorriu tímido, como quem não está acostumado a ouvir gratidão. Não precisa agradecer. Só me deixe levar vocês de volta. Essa mata tem caminhos que mudam quando a noite chega. No caminho de volta, Helena reparou que ele sempre desviava o olhar quando encontrava árvores marcadas, como se elas guardassem histórias que ele não queria recordar. Às vezes, parecia até que evitava certos lugares, como quem teme despertar algo adormecido ali. Quando chegaram novamente à boca da gruta, a luz do sol já ia embora, tingindo o céu de laranja profundo. Nestor parou a alguns passos da entrada e observou o interior escuro com expressão séria. Eu falei que essa gruta não é segura. Menos murmurou, mas, olhando para a situação de vocês, entendo por que escolheram ficar aqui. Helena arreitou Rui, que respirava mais devagar, ainda quente. Não tem outro lugar, respondeu. E ninguém na vila quer ajudar. Nestor inclinou a cabeça, como se estivesse pensando em algo que ainda não sabia se devia dizer. Tem muita coisa naquela vila que as pessoas fingem não ver. O coronel, por exemplo. Ele parou, de repente. Melhor não entrar nesse assunto agora. Helena franziu a testa. Você conhece o coronel? O homem respirou fundo, com um sorriso quase triste.
Conheço, mais do que gostaria. Antes que Helena perguntasse mais, ele apontou para Rui. Cuida do pequeno. Se amanhã ele acordar melhor, eu venho cedo trazer mais ervas. Mas se você ouvir qualquer coisa essa noite, qualquer coisa mesmo, não responde. Gente que responde é gente que não volta. Helena arrepiou inteira. Você está falando sério? Nestor assentiu devagar. Estou. E não pense que é coisa da minha cabeça. A gruta, ela tem uma história antiga. Uma história que muita gente prefere esquecer. O ar pareceu ficar mais pesado. Helena engoliu seco. Que história? Ele hesitou por longos segundos. Depois, balançou a cabeça. Não agora. Amanhã, quando a luz estiver forte. No escuro, a gente só desperta o que é melhor deixar dormindo. Com isso, deu 2 passos para trás. Virou-se e desapareceu entre as árvores, como se a mata o engolisse. A noite caiu firme. Helena fez exatamente como ele pediu. Amassou as folhas, colocou na testa de Rui e deu um pouco misturado com água. Logo, o bebê adormeceu menos ainda quente, mas respirando melhor. Lucas e a Lisa dormiram encolhidos ao lado da mãe. E foi só quando o silêncio se instalou, por completo, que Helena ouviu de novo um sussurro. Primeiro distante. Depois, mais próximo. Como se viesse das profundezas da pedra. Não era o vento. Não era eco. Era alguém chamando. O corpo dela congelou. O coração parecia querer arrebentar o peito. Helena olhou para os filhos, mas não se moveu. Lembrou das palavras de Nestor. Se ouvir alguma coisa, não responde. Ela não respondeu. Mas o som voltou. Mais firme. Mais claro, Helena. Você precisa ver. O ar ficou gelado. Tão gelado que ela conseguia ver a própria respiração no escuro. A pedra atrás dela parecia vibrar. Como se algo, ou alguém menos, estivesse tentando empurrar uma porta invisível. Helena apertou a mão de Rui. Isso não é real. Isso não é real. Mas no fundo, sabia que a gruta estava viva. Ou alguém dentro dela ainda estava. E queria falar com ela. Quando o sol tocou a entrada da caverna, Helena estava sentada com as costas contra a parede, os olhos arregalados, sem ter dormido um único minuto. Lucas acordou primeiro. Mãe, que foi? Você parece assustada. Ela forçou um sorriso fraco. Nada, meu filho. Só a noite que foi longa. Mas o que realmente apertou o peito dela foi outra coisa. Rui estava mais frio. A febre tinha baixado. O bebê respirava melhor. As ervas funcionaram. Um peso enorme saiu do peito dela. Menos, mas apenas por um instante. Porque naquele mesmo segundo, ela percebeu algo que fez suas mãos tremerem. No chão de terra, a poucos centímetros de onde ela dormiu, havia uma marca. Uma marca como se alguém tivesse arrastado os dedos na poeira. Uma palavra escrita por uma mão que não poderia estar ali. Escute! Helena sentiu o estômago virar. Não era imaginação. Não era alucinação. Alguém menos, ou algo, realmente estava tentando falar com ela. E agora não parecia disposto a esperar. Helena encarou a palavra escrita no chão como quem olha para um animal prestes a atacar. Escute, aquela marca não estava ali na noite anterior. Ela tinha observado cada pedra daquela caverna, cada sombra, cada ruído. Se alguém tivesse entrado, ela teria percebido. Pelo menos, era nisso que queria acreditar. Lucas se aproximou, franzindo o rosto. Quem escreveu isso? Perguntou, tocando a marca com a pontinha do dedo. Helena agarrou a mão dele rapidamente. Não toca nisso! O menino recuou, assustado. Ela respirou fundo. Não podia deixar o medo dominar. Não na frente dos filhos. Deve ter sido algum bicho. Tentou justificar, mas nem ela acreditou. Bicho que escreve? A Lisa perguntou, ainda sonolenta, mas curiosa. Helena não respondeu. A verdade era que aquela palavra parecia ter sido escrita por dedos humanos, menos,
mas não por dedos vivos. Havia algo estranho na profundidade dos traços, como se tivessem sido gravados com força demais, ou pressa demais. Helena decidiu apagar aquela marca, antes que as crianças começassem a imaginar coisas piores. Passou a mão por cima e levantou o pó. A palavra sumiu. Mas o desconforto ficou. Logo depois, escutaram passos se aproximando do lado de fora. Não eram passos leves. Eram firmes, compassados menos, como os de alguém que não tinha medo de ser ouvido. Helena puxou as crianças para mais perto e se levantou, preparada para correr se fosse necessário. Mas, quando a figura surgiu entre as árvores, ela sentiu o corpo relaxar só um pouco. Era Nestor. Eu bati na pedra lá fora, mas você não respondeu, disse ele, com a voz séria. Pensei que algo tivesse acontecido. Helena respirou aliviada, mas não contou o que realmente tinha ouvido durante a madrugada. O pequeno tá melhor? Ele perguntou, se aproximando do bebê. Ela assentiu, muito melhor. A febre baixou. Nestor sorriu, um sorriso sincero. O primeiro que ela viu nele. Essas ervas são milagrosas mesmo. Mas ele olhou para o fundo da gruta com um semblante carregado. Esse lugar não é bom para criança, Helena, nem para adulto. Ninguém devia dormir aqui. Ela cruzou os braços. Eu sei. Mas para onde eu vou? Nestor olhou ao redor, pensativo. Eu conheço outras cavernas, lugares mais seguros, mas tem um problema. Qual? Ele hesitou. Esses lugares pertencem a gente que não gosta de visitas. Helena franziu a testa, gente. Respondeu Nestor, arrumando o chapéu de palha na cabeça. Gente que vive longe da vila. Gente que foi expulsa. Ou que escolheu se afastar. Eles não gostariam de ver vocês por lá. Helena sentiu uma pontada incômoda. Era estranho ouvir alguém falar daquilo como se estivesse falando de animais selvagens. Então, você quer que eu fique aqui? Perguntou. Nestor suspirou. Não. Quero te mostrar um lugar. Mas antes, você precisa entender o que realmente aconteceu nessa gruta. O que deixou esse lugar assim. Helena apertou a criança no colo. Então, me explica. O homem olhou para a entrada por alguns segundos, como se estivesse pedindo permissão à própria mata, antes de continuar. Então, se sentou no chão. Helena o acompanhou. Lucas e a Lisa se aproximaram também. Curiosos. Faz muitos anos menos. Começou ele menos. Antes de você nascer. Antes até do coronel chegar para transformar tudo nessa bagunça. Essa gruta era usada como abrigo por viajantes. Mas um dia, um grupo entrou. E nunca mais saiu. Helena sentiu a pele arrepiar. Nunca mais. Como assim? Desapareceram. Ninguém encontrou os corpos. Ninguém encontrou marcas. Nada. Só se ouviam gritos vindo lá de dentro durante algumas noites. Gritos de desespero. Depois, silêncio total. A Lisa apertou a barra da saia da mãe. Eles morreram lá dentro? A menina perguntou, com a voz baixinha. Nestor olhou para ela com carinho. Né? Você sabe, mas muita gente acredita que morreram tentando escapar de alguma coisa. E que essa coisa ficou aqui dentro. Lucas engoliu seco. Coisa? Isso. O homem respondeu, olhando para o fundo escuro. Dizem que quem entra muito fundo na gruta escuta vozes. Vozes que chamam pelo nome, que prometem mostrar a saída, e depois puxam para dentro de um buraco onde ninguém volta. Helena sentiu o coração acelerar. Ela hesitou. Eu ouvi algo ontem, um sussurro. Nestor arregalou os olhos. Você respondeu. Não. Ele respirou aliviado. Que bom. Se tivesse respondido, provavelmente estaria morta agora. A Lisa arregalou os olhos. Lucas ficou pálido. Mãe, vamos embora, disse o menino, quase em desespero. Helena sentiu vontade de concordar, de correr dali com os 3 filhos e nunca mais olhar para trás. Mas onde dormiriam? O que comeriam? Quem os defenderia do coronel? A gruta podia ser assustadora, mas a vila era ainda mais cruel. Nestor percebeu a luta interna dela. Eu conheço um lugar, disse enfim.
Um lugar que ninguém ousaria procurar vocês. Mas não posso levar vocês enquanto... Ele se calou. Enquanto o quê? Questionou Helena. Nestor olhou ao redor, como se temesse que a própria pedra o ouvisse. Enquanto eu não tiver certeza de que essa gruta não marcou vocês. Helena franziu a testa. Como assim, marcou? Ele se aproximou dela, abaixando a voz. Quando alguém dorme aqui dentro, a gruta tenta ouvir os pensamentos. E, às vezes, tenta deixar algo no lugar. Não é físico, é como uma sombra presa no peito. Se você levar essa sombra para outro lugar, ela te segue e se alimenta e destrói famílias inteiras. Helena engoliu seco. Mas como eu sei se isso aconteceu comigo? Nestor olhou para as crianças e respondeu. Depende. Você ouviu só vozes ou sentiu que alguma coisa queria que você chegasse mais perto dela? Helena hesitou. Lembrou da pedra vibrando, da sensação de que algo estava prestes a abrir uma porta invisível, do ar gelado, do nome dela ecoando nas paredes. Sua voz quase falhou. Eu senti. Nestor se levantou imediatamente. Então você não pode mais passar outra noite aqui. Se dormir aqui de novo, a sombra não vai mais tentar te chamar. Vai entrar. E quando entrar, você não será mais a mesma pessoa. O silêncio pesado tomou conta da gruta. Até que um barulho vindo do fundo, um arrastar lento, profundo, como se algo grande estivesse movendo pedras, fez o sangue de Helena gelar de vez. Lucas agarrou a mão da mãe. Mãe, tem alguma coisa lá dentro. Nestor puxou todos eles para perto da saída. Pegam as coisas. Agora. Mas para onde vamos? Helena perguntou, desesperada. Nestor olhou para ela com uma expressão séria, mas cheia de uma estranha determinação. Para um lugar onde ninguém vai te expulsar. Um lugar que o coronel não ousa pisar. Um lugar que tem respostas menos, mas também tem perigos ainda maiores que essa gruta. Ele respirou fundo. A aldeia escondida. A expressão de Nestor ao pronunciar a aldeia escondida não era de coragem, era de alguém que sabe exatamente o peso do que está dizendo. E o preço. Helena apertou Rui no colo. O bebê dormia, mas respirava de um jeito estranho, como se ainda estivesse lutando contra restos da febre. Aldeia escondida, ela repetiu, tentando entender. Que aldeia é essa? Nestor manteve os olhos fixos na mata, como se esperasse que algo saltasse de dentro dela. Uma aldeia que não aparece em mapa nenhum, nem mesmo nos mais antigos. Uma aldeia feita por gente que fugiu da crueldade de coronéis, de senhores de terra, de guerras, e também de coisas que vivem na mata. Eles não aceitam intrusos, mas também não entregam ninguém. Lucas se aproximou, segurando a mão da mãe. Eles são perigosos? Perguntou o menino. Nestor hesitou um instante antes de responder. Só para quem chega lá com mentiras, ou para quem chega trazendo sombra do tipo errado. Helena franziu a testa, sem compreender. A que tipo de sombra você está se referindo? O homem olhou direto para ela menos profundo, como se quisesse enxergar dentro de sua alma. A que tenta seguir vocês desde a gruta. A Lisa se encolheu. Mãe, ela vem atrás da gente. Helena engoliu seco. Não vem, minha filha. Ela não vai fazer nada, mas por dentro, ela não tinha certeza. Desde a madrugada, sentiu uma espécie de peso grudado em seu peito. Não era físico. Não era dor. Era como se tivesse alguém encostado nela, observando, esperando. Nestor percebeu o semblante dela mudar. A gente tem que sair daqui. Agora como? Helena perguntou. É perigoso sair pelo caminho aberto. Se o coronel tiver mandado alguém procurar, Nestor suspirou, como quem toma uma decisão difícil. Então a gente vai pelo outro caminho? Outro. Lucas começou, mas parou quando viu a expressão do homem. O caminho que passa perto da parte mais antiga da mata. A parte onde ninguém pisa? Helena perguntou, lembrando vagamente das histórias da vila. Nestor apenas assentiu. É perigoso. Ela insistiu. Ele a encarou com seriedade absoluta. É, mas ficar aqui é pior. Helena apertou os lábios. O medo era enorme, mas desistir
Não era uma opção. Ela precisava proteger os filhos. Mesmo que isso significasse atravessar o coração da mata, menos, ou enfrentar o que quer que estivesse escondido nela. Eles saíram às pressas. Nestor caminhava na frente, abrindo caminho com um facão velho, mas afiado. A mata era tão fechada que a luz do sol mal conseguia entrar. As árvores formavam um teto natural, e cipós grossos pendiam como serpentes adormecidas. Lucas carregava um pequeno embrulho, com alguns pedaços de pão duro. A Lisa segurava o braço da mãe, tropeçando às vezes, mas sem reclamar. E Rui, no colo, dormia como se estivesse exausto demais para perceber a mudança do ambiente. O mato estava silencioso demais. Sem pássaros, sem vento, sem insetos. Só o som dos passos. E o som, quase imperceptível, de algo acompanhando à distância. Helena ouviu, mas não queria acreditar. Nestor, chamou ela, baixinho. Você está ouvindo? Ele não virou o rosto. Estou. O que é isso? Nestor parou de repente. O corpo dele ficou rígido. Ele ergueu o dedo indicador, pedindo silêncio absoluto. E então, crack! Um galho se quebrou atrás deles. Bem atrás. A Lisa agarrou a perna da mãe. Mãe, o barulho se repetiu. Primeiro, devagar. Depois mais rápido, como se algo estivesse correndo entre as árvores, ao redor deles. Nestor se virou, falando com uma voz baixa demais. Não olhem para trás. Helena sentiu o sangue gelar. Por quê? Lucas sussurrou. Porque não é bicho. E se vocês olharem, ele olha de volta. O som ficou mais próximo. Ramos chacoalhando, folhas se abrindo, como se algo pesado estivesse rastejando e se apoiando nas árvores. Mas Helena se forçou a continuar andando. Cada músculo do corpo pedia para correr. Cada instinto gritava. Mas Nestor manteve a voz calma. Continuem. Não parem. Não olhem. Os passos deles aceleraram. E então um sussurro conhecido atravessou o silêncio. Helena. Ela quase tropeçou. Esse não foi eco. Não foi delírio. Não foi vento. Eram as mesmas vozes da gruta, seguindo-os, chamando por ela. Lucas olhou para a mãe. Mãe, ela está chamando. Continua andando, Helena disse, quase sem ar, mas a voz insistiu, agora mais clara. Helena, venha. Não fuja. Nestor bufou. Droga. A sombra saiu da gruta. Eu imaginava que fosse tentar. Helena virou o rosto, apavorada. O que ela quer comigo? Ele respondeu rápido, sem se virar. Quer que você volte. Quer que você responda. Quer abrir o U, que ficou fechado. É exatamente por isso que você não pode olhar. O som ficou tão perto que parecia respirar atrás do pescoço dela. E então, do nada, tudo parou. Nenhum galho, nenhuma folha, nenhum sussurro. Um silêncio que doía. Nestor olhou para cima. Estamos chegando. Helena levantou o olhar e percebeu algo estranho. O ambiente começava a mudar. As árvores eram maiores, mais antigas, a mata mais densa, mas de um jeito diferente. Menos como se estivesse cuidando daquele pedaço de terra. O cheiro também mudou. Era como fumaça de fogueira distante, e ervas queimadas, e terra molhada. Helena sentiu algo nela relaxar. Só um pouco. Não sabia por quê. A aldeia fica atrás daquela formação de pedra, menos, disse Nestor, apontando para uma abertura estreita entre duas rochas enormes. Mas antes de entrarmos, ele se virou devagar e encarou Helena com toda a seriedade do mundo. Preciso que você me diga a verdade. Toda a verdade sobre o quê? Ela perguntou, apreensiva. Nestor respirou fundo. Ontem à noite você ouviu sua voz? Eu? Ouvi sim, respondeu. Ela chamava meu nome. Só isso? Ele insistiu. Helena sentiu algo apertar o peito. Algo que não queria lembrar. Não. O que mais aconteceu? Perguntou Nestor, agora firme. Ela engoliu em seco. Eu senti que alguém encostou em mim. Como?
como dedos relados. Aqui, ela apontou o peito, como se quisesse entrar. As pupilas de Nestor dilataram. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Segundos longos, o suficiente para deixá-la em pânico. Até que ele falou, com a voz baixa e grave. Então você precisa saber de uma coisa antes de pisar lá dentro? O quê? Helena perguntou. Se a aldeia sentir essa sombra em você, não vai te deixar entrar. E o que acontece se eles não deixarem? Ele a encarou com uma expressão pesada. A aldeia não permite que ninguém com uma sombra dessas fique vivo perto dela. Helena sentiu as pernas ficarem fracas. Lucas puxou a mão da mãe. Mãe, o que a gente vai fazer? Nestor se aproximou, colocando a mão no ombro dela. Você vai fazer exatamente o que eu mandar. E o que você vai fazer? Ela perguntou, quase em desespero. Ele respirou fundo. Vou tirar essa sombra de você. Mas preciso que você seja forte. E preciso que você não grite. Helena engoliu seco. Por quê? Porque, disse ele, olhando para trás, pro mesmo caminho por onde vinham menos. Se você gritar, ela volta correndo. As palavras de Nestor ficaram suspensas no ar, pesadas como pedras. Não grite. Isso ecoava na cabeça de Helena, enquanto o vento frio atravessava a clareira silenciosa. A Lisa puxou a saia da mãe. Por que ela volta se a mamãe gritar? Perguntou, com os olhos arregalados. Nestor se ajoelhou diante da menina, tentando suavizar o tom, porque o grito abre a porta que ela tenta empurrar. O medo chama-o, que deve ficar longe. Helena abraçou os 3 filhos, sentindo o coração acelerar, como se quisesse escapar pelas costelas. O que você vai fazer comigo? Ela perguntou, num sussurro quase sufocado. Nestor se levantou lentamente, como se estivesse se preparando para algo que também o assustava. Vamos dar a volta naquela formação de pedra, menos disse ele, apontando para as rochas gigantes que escondiam a entrada da aldeia. Lá atrás, tem um lugar onde o chão respira mais forte, onde a mata escuta. É ali que a gente tenta tirar aquilo que não devia ter tocado você. Helena franziu a testa. A mata escuta. Nestor assentiu. Ela escuta o que a gruta deixou em você e decide se aceita ou rejeita. Mas você precisa confiar em mim. Se a aldeia perceber que você está marcada, eles não vão pensar 2 vezes. Eles vão machucar meus filhos? Helena perguntou com a voz trêmula. Nunca menos respondeu Nestor, firme. A aldeia protege crianças, mesmo as que não são de lá, mas adultos marcados não entram. E quem tenta entrar, escondido. Ele não terminou a frase. E isso foi pior do que ouvir qualquer coisa. Nestor fez sinal para que Helena o seguisse até a lateral das rochas. O caminho era estreito, quase invisível, menos coberto por folhagem antiga, que parecia nunca ter sido tocada. Lucas carregava a Lisa pela mão, e Helena segurava Rui junto ao peito, protegendo-o do vento que agora soprava mais frio que antes. Conforme avançavam, o silêncio ficava mais profundo. A mata parecia observar. As árvores pareciam se inclinar. Até o ar tinha densidade. E então, chegaram ao lugar que Nestor havia mencionado. Era uma pequena clareira circular, onde o chão parecia mais escuro, menos, como se a terra tivesse sido mexida muitas vezes, apesar de estar intacta. No centro, havia um tronco partido ao meio, retorcido, quase como se tivesse sido atacado por garras. Pare aqui, disse Nestor, tocando o solo com respeito. Não pise no centro. Ele é vivo. Helena parou onde ele mandou. Lucas e a Lisa ficaram colados nas pernas da mãe. Nestor colocou o facão no chão e passou a mão por uma fenda do tronco. Fechou os olhos como quem ora ou pede permissão. Helena menos, disse ele, sem abrir os olhos. Agora eu preciso que você respire fundo. Lembre que você está aqui, com seus filhos, que você está viva, que não deve nada àquela coisa da gruta. Helena tentou inspirar, mas seu peito parecia preso numa corda e ceder errado. Ela perguntou. Não pode dar errado, respondeu Nestor, abrindo os olhos. Ou então, nada disso vai adiantar.
Ele se aproximou dela devagar, com cuidado para não assustá-la. Pegou a mão de Helena. A mão dela estava gelada, menos fria demais para alguém vivo. Quando a voz chamou, Nestor perguntou: "Você pensou em responder?" Helena hesitou. E essa hesitação, para Nestor, foi uma resposta clara. "Helena, você quase respondeu, não foi?" O rosto dela se contraiu. Uma dor interna, quase uma culpa, veio à tona. Eu, por um instante, parecia a voz do Osvaldo, menos confessou. Parecia que era ele. Nestor fechou os olhos e respirou fundo. É isso que ela faz. Ela usa quem você perdeu. Ela se alimenta da saudade, do desespero, do lugar vazio. Helena começou a tremer, e Nestor segurou os ombros dela com firmeza. Escuta, o que você ouviu não era o Osvaldo. Nunca seria. Ele não te chamaria para dentro da escuridão. Ele não tentaria arrancar você dos seus filhos. Helena sentiu as lágrimas escorrerem, sem que pudesse controlar. Eu sei. Então olha para mim, menos, disse Nestor, com voz firme. Não olha para trás. Não olha para a mata. Só pra mim. Ela obedeceu, mesmo sentindo que algo se mexia atrás dela, menos algo leve, como o arrastar de dedos sobre folhas secas. Nestor colocou as duas mãos no peito dela. E então, algo aconteceu. Algo que Helena nunca conseguiria explicar. Uma pulsação, primeiro fraca, depois mais forte. Depois mais forte ainda, como se o chão estivesse batendo no mesmo ritmo que o coração dela. Tá vindo menos, murmurou Nestor. Se concentra, não perde o foco. Ela quer entrar de novo. Helena sentiu um frio intenso atravessar suas costas e chegar ao meio das escápulas, como se uma mão invisível estivesse tentando rasgar a pele para se agarrar por dentro. Ela sufocou um grito. Não grita, avisou Nestor. A pulsação ficou mais forte. O tronco da clareira começou a estalar menos, como se algo estivesse rastejando dentro dele. E então, uma voz, inconfundível. Não parecia com a voz de antes. Parecia familiar demais. Helena. Helena travou. Era a voz do Osvaldo. Mas não era. Algo estava errado. Nestor percebeu a mudança no rosto dela. Helena, não escuta isso. Mas é ele. Ela gritou sem perceber. Parece ele! Não é, Nestor segurou o rosto dela com força. Isso não é o seu marido. A coisa tá usando o que você ama contra você. A clareira pareceu se contrair. As árvores estremeceram. A voz voltou, agora mais forte, mais próxima, menos como se tivesse colado à nuca dela. Helena, me deixa entrar. Ela sentiu algo gelado, tomando seu peito. A respiração travou. Os dedos ficaram dormentes. A sombra empurrava com força, tentando abrir uma brecha. Me deixa ver meus filhos. Helena sentiu o peso da frase esmagando seu coração. Era cruel demais. Falso demais. Mas tão parecido com ele. Ela quer tocar seus filhos, disse Nestor, apertando as mãos dela. Ela quer o que você ama. É isso que ela come. Não deixa entrar. Helena apertou os dentes. Algo dentro dela, uma força que ela nem sabia ter menos, começou a reagir. E foi aí que aconteceu. Um grito, mas não dela. Um grito vindo da mata agudo, antigo, quase humano. Quase animal. Quase. Algo entre os dois. A sombra recuou por um instante. Nestor abriu os olhos, surpreso. A aldeia percebeu. As árvores começaram a balançar sem vento. O chão tremeu, levemente. O tronco partido se moveu, como se estivesse respirando. E então, da fresta entre as rochas, 3 figuras surgiram altas e silenciosas, com pinturas escuras no rosto e arcos nas mãos. Lucas agarrou a mãe, apavorado. Nestor ergueu as mãos. Não atirem, ela está marcada. Mas eu estou ajudando. A figura do meio deu um passo à frente. Os olhos eram profundos, quase dourados, como os de alguém que enxerga o que os outros não veem. A sombra tocou você, disse a mulher, encarando Helena com intensidade.
mas não mergulhou. Ainda há tempo. Ainda há luta. Helena mal conseguia respirar. Quem é você? Perguntou, quase desabando. A mulher inclinou a cabeça. Eu sou a guardiã da aldeia escondida. Ela apontou para Helena mas sem hostilidade. E você? Trouxe algo que não devia ter acordado. E agora precisamos terminar o que começou aqui, ou aquela coisa vai perseguir vocês por toda a mata. Ela rasgou uma faixa vermelha do próprio punho e jogou aos pés de Helena. Ponha isso no peito. Agora, antes que ela volte para buscar você. Helena olhou para a faixa, tremendo. E, quando se abaixou para pegar, uma nova voz ecoou atrás dela. Baixa, rasgada, quase humana. Helena. Mas dessa vez, não era imitação. Era ameaça. Era fome. E estava mais perto do que nunca. A voz que ecoou atrás de Helena fez seu corpo inteiro gelar. Não era mais um sussurro arrastado. Não era mais uma imitação imperfeita. Era intencional presente. Fome pura tentando se disfarçar de lembrança. A guardiã ergueu a mão imediatamente. Fiquem atrás de mim. Não olhem para trás. Nestor puxou Lucas e a Lisa para perto, tentando manter todos juntos, mas Helena não conseguia se mover. Seus joelhos tremiam. A sensação de ser observada, não por um par de olhos, mas por algo que se arrasta e respira seco, menoscrescia suas costas. A guardiã deu um passo à frente. A pintura no rosto dela parecia brilhar à luz fraca da clareira. Você escutou a voz, disse ela, com a calma de quem convive com o sobrenatural. Mais, o que está atrás de você não é um homem, nem um espírito comum. É algo que nunca foi pessoa, algo que aprendeu a fingir para enganar. Outra voz veio logo em seguida, uma risada, curtíssima, seca, sem humor. Como se estivesse testando o som. Helena fechou os olhos. Não responde, advertiu a guardiã. Se responder, você entrega o caminho até seu peito. Ele só precisa de uma fresta. O som se aproximou, pressionando o ar ao redor, até que deu para ouvir com clareza um estalo úmido. Menos como se articulações secas estivessem sendo forçadas a se mover. Nestor sussurrou para a guardiã. Ela está marcada. A coisa não quer ir embora, eu sei, respondeu a mulher. Por isso vamos expulsá-la pelo caminho mais antigo. Ela se agachou, pegou a faixa vermelha e amarrou no pulso de Helena com tanta força que a pele quase marcou. Isso vai queimar. Aguente. Não solte. Helena sentiu a ardência subir pelo braço como fogo líquido. A faixa parecia pulsar. Quente e vivo. A menos, apertando. Então, algo estalou, atrás dela, como 4 unhas enormes, arranhando o chão de pedra. Lucas gritou. Mãe, tem alguma coisa ali. A guardiã lançou um olhar severo. Não olhem, mas o instinto infantil é traiçoeiro. Lucas virou só um pouquinho. Apenas o suficiente para ver um contorno entre as sombras. E o grito dele explodiu no ar. É uma mão, mãe. É uma mão! Uma mão grande demais. Helena agarrou o menino antes que ele desmoronasse. Mas já era tarde. O medo abriu espaço para a coisa avançar. A voz agora estava ao pé da orelha dela. Helena. Deixa eu ver as crianças. Foi como se uma corda puxasse suas entranhas. O terror buscou o quebra-lá por dentro. Ela quase caiu de joelhos. A guardiã ergueu o braço imediatamente e começou a entoar uma espécie de canto grave, repetitivo, num idioma que Helena nunca ouvira, mas que parecia vibrar dentro dos ossos. A faixa vermelha começou a emitir um brilho, e a sombra atrás de Helena recuou 1 centímetro. 1 único centímetro. Mas recuou. Funciona, disse Nestor, esperançoso. A guardiã não tirou os olhos da escuridão atrás de Helena. Não funcionam. Apenas irrita. Mas isso é tudo que precisamos para forçar o confronto. E então, pela primeira vez, a coisa fez um som
que não era imitação. Era um rugido subterrâneo, profundo, molhado, tão grave, que fez as folhas ao redor tremerem. Até Rui acordou, chorando desesperado. Helena sentiu o chão vibrar de novo. As pedras do tronco partido estalaram. Parecia que a própria terra se preparava para expulsar algo antigo. A guardiã avançou um passo menos corajosa demais para ser humana. Ou treinada demais para se assustar. Helena menos disse. Ela menos preciso que você mantenha a cabeça baixa. A coisa vai tentar se mostrar. Vai tentar usar o rosto de quem você ama. Vai tentar implorar. Se você olhar, ela entra. E se entrar, ela nunca mais sai. Helena fechou os olhos com força. Sua respiração estava rápida e irregular. Eu não consigo. Eu te com medo. A guardiã segurou seu rosto, firme, sem permitir que ela fugisse daquele momento. Você é mãe. E mães fazem o que é impossível para proteger seus filhos. Medo nenhum é maior do que isso. Repita comigo. Eles são meus, não dela. Helena demorou um instante, mas respondeu. Eles são meus. N. O dela. O ar atrás de Helena ficou quente. Não quente como fogo, mas quente como respiração de alguém colado em sua nuca. Helena deixou entrar. Deixou sentir seus filhos. Eles choram sozinhos no escuro. A faixa vermelha queimou mais forte. A guardiã levantou os braços, e a mata respondeu. Literalmente. O vento começou a rodar na clareira. As folhas se ergueram do chão. Um turbilhão fino começou a se formar ao redor deles. Agora não tem volta menos, disse a guardiã. O que está atrás de você vai tentar atravessar. Ele precisa do seu medo. Se você fraquejar, ele vence. Nestor puxou Lucas e a Lisa para trás, tentando proteglar-se do vento crescente. E então, a coisa se mostrou. Helena N. o viu, porque manteve os olhos fechados com toda sua força, mas ela sentiu. Sentiu quando algo se ergueu atrás dela, alto demais. Corpo grande demais. Respiração errada. Peso de algo que não pertence a lugar nenhum. A Lisa chorava baixinho. Lucas tremia. O vento rodava. Mais e mais rápido. A guardiã gritou. Segurem-se. E no instante seguinte, algo bateu contra a faixa vermelha, menos um impacto seco. Como se uma mão enorme tivesse tentado agarrar o peito de Helena e sido repelida. A coisa rugiu de dor. A guardiã intensificou o canto. Nestor começou a repetir a última palavra junto, como se soubesse parte do ritual. A sombra tentou outra vez menos, e outra, menos, e outra, mas não conseguia atravessar. A faixa queimava, até que de repente, silêncio, o vento parou. As folhas caíram. A mata inteira pareceu prender a respiração. Helena abriu os olhos lentamente, com medo do que poderia ver. A guardiã estava de costas para ela, encarando o nada. Ou aquilo que antes estava ali. Nestor soltou um ar pesado, como alguém que estava há minutos sem respirar. Ela foi embora? Ele perguntou. A guardiã não respondeu de imediato. Passou alguns segundos analisando o ar, o chão, o tronco, o vento, até que finalmente disse: não, ela não foi embora. Mas recuou. Por enquanto. Helena sentiu as pernas fraquejarem, então. Acabou. A guardiã virou-se para ela, com uma expressão tão séria, que a fez gelar por dentro. Acabou, não. Começou? Nestor franziu o senho. Como assim? Começou? A guardiã olhou para Helena, menos com pena e com medo. Agora que ela torceu o caminho até você, ela não vai parar. A sombra fez o primeiro contato. Ela vai seguir, vai chamar, vai imitar. Vai bater nas paredes da sua mente até achar uma fresta. Helena levou a mão ao peito. Eu não quero isso. Eu só quero proteger meus filhos. A guardiã colocou a mão sobre a faixa vermelha. E é exatamente por isso que você precisa entrar na aldeia. Mas não como visita. Como julgamento. Helena arregalou os olhos. Julgamento. A guardiã assentiu. Para decidir se você é forte o suficiente para sobreviver, ou se deve ser entregue à mata
antes que algo pior desperte por sua causa. O silêncio caiu como pedra. E Lucas, tremendo, perguntou: Vão machucar a mamãe? A guardiã respondeu a verdade. Sem suavizar, sem esconder, depende da sombra. Depende dela. Depende se o coração dela ainda é dela. Helena sentiu o mundo balançar, e pela primeira vez, desde que entrou na gruta, ela entendeu. A luta verdadeira estava apenas começando. A palavra julgamento ficou ecoando na cabeça de Helena como um trovão abafado. Ela não sabia que tipo de julgamento uma aldeia escondida poderia fazer. Não sabia quem eram essas pessoas. Só sabia que estava cansada demais para fugir e determinada demais para desistir. Nestor tocou seu ombro. A gente vai com você. Ninguém entra sozinho. A guardiã balançou a cabeça. Eles entram. Ela não. Helena arregalou os olhos. Não, eu não vou deixar meus filhos entrarem sozinhos num lugar que eu nem conheço. Se você entrar sem passar pelo ritual, a aldeia vai atacar, disse a guardiã, sem alterar o tom. E, se atacar, não poupa ninguém. O peito de Helena apertou. Lucas puxou sua mão. Mãe, a gente espera você. A gente fica com o Nestor. A Lisa segurou o braço da mãe com força. Não demora. Por favor. Por favor. Helena se abaixou, abraçando os três como se quisesse gravar o cheiro deles na alma. Eu volto. Eu juro. Nada nesse mundo me afasta de vocês. A guardiã fez sinal para os outros dois guerreiros acompanharem as crianças e Nestor. Eles sumiram pela fenda de pedra, desaparecendo na vegetação. Sobrou apenas Helena e a mulher de olhos dourados. Agora menos, disse a guardiã. Vamos ao local do julgamento. A entrada da aldeia escondida não era um portão. Não eram muros. Era silêncio. Um silêncio tão profundo que tudo ao redor parecia observado. A vegetação se inclinava para dentro, criando um corredor natural. Ao longe, fumaça subia em espirais lentas. Fogueiras. Cabanas circulares de barro e pedra formavam um desenho que seguia a topografia do terreno, como se tivessem nascido da terra, não sido construídas. A guardiã andava à frente, sem pressa. Helena ia atrás, apertando a faixa vermelha contra o peito. Sentia a marca da sombra ali, menos como um peso invisível, às vezes pulsando, às vezes adormecendo. A aldeia sabe que você está aqui, disse a guardiã, sem olhar para trás, e ela está decidindo se recebe você, ou se a mata deve levar o que tentou te seguir. Você acha que eu posso sobreviver? Helena perguntou, com a voz embargada. A guardiã finalmente virou o rosto. Não sei, mas sei que você é forte. A sombra não conseguiu entrar, só tocou. Quem é fraco cai na primeira tentativa. Você resistiu, era verdade. Mas resistir uma vez não significava vencer para sempre. Chegaram ao centro da aldeia. Lá havia uma fogueira enorme, cercada por pedras pintadas, com símbolos que Helena não entendia. 3 anciões estavam sentados ao redor. 2 homens e uma mulher, todos com o rosto pintado com carvão. A guardiã se aproximou. Esta é Helena Duarte, menos anunciou. A gruta tocou nela. A sombra tentou entrar, mas não conseguiu. Os anciões trocaram olhares. O mais velho deles falou com uma voz grave e quebrada pelo tempo. A sombra só recua quando está com fome. Ela volta quando encontra a brecha. Nós vamos fechar essa brecha, menos, disse a guardiã. Mas ela precisa passar pela prova. A anciã, de olhar firme, encarou Helena. Você está disposta a enfrentar a si mesma? Helena hesitou. Como assim? A mim mesma? A mulher respondeu. A sombra só entra onde existe vazio. Onde existe dor que nunca foi chorada. Onde existe ferida aberta. O julgamento é isso. Enfrentar o lugar onde a sombra toca você. Helena engoliu seco. Eu vou fazer. Pelos meus filhos. A anciã sentiu. Então, comece. Eles a conduziram até uma estrutura circular, feita de pedras e raízes entrelaçadas. Parecia um ninho gigante. Dentro, havia uma espécie de bruma baixa,
branca, que cobria o chão. Entre, disse a guardiã. Helena respirou fundo. Que vai acontecer lá dentro? Nada que não esteja dentro de você, respondeu a guardiã. E tudo que precisa ser encarado. Helena deu o primeiro passo. A bruma subiu pela cintura, depois pelo peito, depois pelos ombros. E de repente, silêncio absoluto. Não havia aldeia. Não havia guardiã. Não havia anciões. Havia apenas um campo vazio e cinza. E alguém de costas. Helena reconheceu a postura na hora, Osvaldo. A figura virou lentamente. E sim, era ele. Com o rosto que ela conhecia. O sorriso gentil. O olhar que sempre confortava. Mas havia algo errado. Muito errado. Ele estava sem sombra. E uma pessoa sem sombra não é uma pessoa. Osvaldo estendeu a mão para ela. Você demorou para me ouvir, disse ele com voz suave. Eu te chamei tantas vezes. Você não é ele, respondeu Helena, com lágrimas escorrendo. Você não é o meu Osvaldo. Você é a coisa que quer entrar. A figura sorriu menos, mas o sorriso se rasgou até a metade da bochecha, como se a pele fosse borracha velha. Eu posso ser quem você quiser, Helena. Posso te devolver o que você perdeu. Ela deu um passo para trás, mas o chão parecia se mover, impedindo sua fuga. Eu posso ser seu marido. Posso cuidar dos seus filhos. Basta você me deixar entrar. As lágrimas de Helena caíam sem controle, mas a voz dela não vacilou. Eu não troco minha dor por uma mentira. Eu prefiro sofrer o resto da vida do que entregar meus filhos para você. A figura de Osvaldo começou a tremer. Primeiro, devagar. Depois de forma grotesca, como se ossos estivessem quebrando por dentro. Eles vão sofrer sem você, sibilou a sombra. Eles sobrevivem. Nós sobrevivemos. Eu sou mãe. E você não toca no que é meu. A sombra rugiu, um rugido que rasgou o espaço cinzento, fazendo tudo ao redor distorcer. A figura perdeu o rosto. Perdeu forma. Virou massa escura, disforme, tentando se erguer como fumaça densa. E então, Helena gritou. Não de medo, de força. De fim. Você não entra. Uma luz menos vinda da faixa vermelha, menos explodiu no peito dela. A bruma sumiu. A sombra foi lançada para trás como se tivesse levado um golpe. E num último rugido, partiu ao meio e desfez-se em nada. Silêncio. A bruma se dissipou. A terra firme voltou, e quando Helena abriu os olhos, a guardiã estava ajoelhada diante dela. Os anciões em volta, e seus filhos, Rui no colo de Nestor, Lucas e Alisa agarrados um ao outro, olhando com olhos arregalados, cheios de esperança. Ela venceu, disse a anciã. A sombra não tem mais lugar nela. Helena caiu de joelhos. Lucas correu e a abraçou com força, quase derrubando-a. Mãe! Mãe! Você voltou! Elissa chorava, Rui esticava as mãozinhas para a mãe. E Helena abraçou os três, sentindo finalmente. Paz. Paz. A guardiã colocou a mão no ombro dela. Agora você pode ficar. A aldeia aceita vocês. Mas... e a sombra? Ela pode voltar? Helena perguntou. A guardiã sorriu. Um sorriso raro. Sereno. Sombra sempre existe. Mas agora ela tem medo de você. E medo é a linguagem das coisas que vivem na escuridão. Nestor se aproximou, cansado, mas sorrindo. Eu disse que você era forte. Helena olhou para ele, emocionada. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. A guardiã estendeu a mão. Venha. Vamos mostrar sua nova casa. Helena levantou-se, com os filhos ao seu redor. E naquele instante, pela primeira vez, desde a morte de Osvaldo, ela sentiu algo que achava impossível. Segurança. Pertencimento. Futuro. A sombra não a seguia mais. A aldeia a acolhera. E seus filhos estavam protegidos. A história dela, que começou em dor, agora continuava em força. E, enquanto caminhavam para o interior da aldeia escondida, Helena percebeu.
Nem toda escuridão quer destruir. Às vezes, é na escuridão que se encontra a luz mais antiga. Fim.